Juízes 16, 23 em diante, a Bíblia diz: os governantes filisteus realizaram uma grande festa, no qual ofereceram sacrifícios e louvaram ao seu Deus Dagom. Nosso Deus nos deu vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que ele nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los. O fizeram ficar em pé entre duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: põe as minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde o seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Fecha seu olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. Nós temos acesso, Pai, à tua presença através do nosso culto, Senhor. Obrigado, Senhor, que nessa noite, ao sermos expostos, Senhor, a tua palavra, nós sejamos ministrados. Que o Senhor encontre agora, Senhor, corações abertos, Pai, e disponíveis ao Senhor Jesus, e que o Senhor me use aqui como uma ferramenta, Senhor. Que a tua voz seja ouvida neste lugar e não a minha, Senhor, para que a gente seja ministrado pelo bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode sentar, rapidão. Bom, quantos aqui conhecem a história de Sansão? Levanta a mão. A história de Sansão, sem dúvida, é uma das histórias mais clássicas da Bíblia. Quem aqui nunca participou, se você vinha na igreja desde pequenininho, você já deve ter participado de algum cultinho infantil, onde falavam de Sansão. E Sansão, no quesito físico, ele era muito parecido comigo, assim, forte, bem forte mesmo, assim, musculoso, bonito, sem nenhuma dúvida, igual eu. Mas a verdade, obrigado, hein? Mas a verdade é que a história de Sansão, ela é uma história trágica. Não é uma história bonita, não é uma história agradável. Ela é uma história trágica, como a gente leu aqui. Mas para a gente entender melhor, hoje eu quero, para você já se contextualizar, eu quero mostrar para mim e para você aqui algumas coisas importantes que nós aprendemos através da vida de Sansão, coisas que nós aprendemos com a história dele, com as escolhas que ele fez. Mas para ficar mais claro, eu quero contextualizar aqui de uma maneira rápida um pouco da história de Sansão, para você que está perdidão, para você que não sabe quem foi Sansão, ou sabe o básico da história de Sansão. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender que Israel na época, ele era governado, ele era dividido em tribos e ele era governado por juízes. Esses juízes eram líderes do povo, eram homens que eram escolhidos para estarem à frente do povo. E Sansão era um desses homens. Só que é interessante de que nessa época Israel já estava no meio do caos. Israel já estava vivendo no meio do caos. Por quê? Como já tinham
vindo antes de Sansão vários outros juízes que tinham sido ruins. Israel já estava dominado pelos inimigos, era um caos. Os filisteus, como a gente leu aqui, estavam constantemente atacando Israel, e isso tudo porque Israel era um povo que não obedecia a Deus. Então Sansão, ele aparece na história no meio de um caos, no meio de uma bagunça. E aí é interessante então que a Bíblia diz lá no comecinho da história, no capítulo 13, você não precisa abrir comigo, mas depois, se você puder, vai lá e leia a história completa, capítulo 13, 14, 15 e 16, você vai ver a história completa de Sansão, de Juízes, o livro de Juízes. A Bíblia conta então que um anjo apareceu então para a mãe de Sansão e disse: olha só, mãe de Sansão, mesmo você sendo estéril, Deus vai levantar um menino nascido de você, que vai lutar pelo povo de Israel. Deus vai levantar um homem que vai ser um juiz e vai liderar o povo. E a única recomendação que esse anjo ele dá para a mãe é que Sansão tivesse um voto de consagração. Repita comigo: consagração. Repete mais forte: consagração. E esse voto de consagração era chamado voto de Nazireu. Basicamente, ele, como sendo Nazireu, ele não poderia fazer algumas coisas, porque ele era consagrado a Deus. Por exemplo, haviam 3 coisas que ele não podia fazer. Uma era, ele não podia tocar ou consumir, beber, seja lá o que for, nada que fosse ligado à uva. Ou seja, vinho, suco de uva, chupar uva, nada disso ele poderia, porque era um voto de consagração, e esse era um dos pontos. O segundo ponto é que ele não podia cortar o seu cabelo, ou seja, o cabelo ele era um símbolo da consagração de Sansão. O terceiro ponto é que ele não podia estar perto, tocar ou estar no mesmo ambiente de nenhum cadáver, ou seja de animal, ou seja de um ser humano. Sansão não podia ir em velório, não podia ir em enterro, Sansão não podia ter nenhum acesso com nenhum tipo de cadáver, porque aquilo simbolizava uma impureza na vida de Sansão. Então Sansão, ele era nazireu desde quando nasceu. Aí então a história diz que Sansão cresce, Sansão se torna esse juiz, líder de Israel, para livrar Israel da mão dos filisteus. E aí a gente vê que a forma como o poder de Deus se manifestava na vida de Sansão era através do quê? Fala forte. Isso, através da força. Sansão tinha uma força sobrenatural, era diferente a força que ele tinha. Se você ler a história, você vai ver como era muito diferente. Só que, o que acontece? Por outro lado, Sansão, mesmo sendo consagrado a Deus, Sansão, ele não era um cara muito regrado. Sansão comete muitos erros na vida dele. Todos esses pontos que eu disse para você, que simbolizavam a consagração de Sansão, ele faz questão de quebrar um por um. Por exemplo, ele mata um leão e depois ele volta na carcaça do leão, ou seja, qual a palavra que eu usei mesmo? No cadáver ali que estava ali, e ele come um mel que as abelhas tinham criado ali. Olha que nojento para começo de conversa, mas ele não poderia fazer isso. Sansão bebe. Sansão, pior, ele toma como mulher, como sua esposa, uma mulher dos filisteus, que isso fazia parte também da lei. Deus não queria que isso acontecesse, Deus não queria que o povo de Israel se misturasse. E aí depois, Sansão se envolve numa grande confusão lá, por conta da esposa dele no povo. Ele aposta com o povo, briga, aí todo mundo se mata, os homens matam a esposa dele, ele mata os homens, é tipo caos. Caos, total. Aquelas histórias que, se fosse uma série, você ia ficar doido de tantas viradas que ia ter. Até que depois dessa história do casamento, Sansão, ele piora tudo. A Bíblia diz que Sansão, ele começa a ter relacionamento sexual com uma prostituta. Ou seja, um homem de Deus, consagrado a Deus, agora estava se relacionando com uma prostituta. Depois, a Bíblia diz que ele se apaixona por outra mulher chamada Dalila. Ele conhece uma outra mulher, se apaixona por Dalila, e aí ele começa um relacionamento. Só que
tinha um problema. Dalila era inimiga. E os homens inimigos chegaram para Dalila e falaram: Dalila, nós vamos dar para você, fala um valor bom aí. 1 milhão, pô, 1 milhão é muito. Não, às vezes for viajar. Quanto? 10 mil. Chegaram para Dalila e falaram: Dalila, tipo isso, nós vamos dar 10 milzinho aqui, ó, na sua mão, se você convencer Sansão a contar para você qual é o pulo do gato, contar para você como que a gente pode acabar com a força dele. Aí Dalila faz isso por 3 vezes, que a Bíblia conta, deve ter sido mais. Ela fala: Sansão, como é que eu faço? Sansão dá uma migué, fala: se me amarrar vai dar certo. Aí ela: Sansão, os inimigos estão nos atacando. Essa era a voz de Dalila, para você ver como era ruim. Você vê como ela era ruim. Ela estava atacando. Aí Sansão acordava amarrado, estourava tudo. No dia seguinte, mesma coisa: se me amarrar com a corda mais forte. Amarraram com a corda novinha lá, Sansão. Aí estourava tudo. Depois, o que a gente faz? Se você fizer uma trança no meu cabelo, com um tecido, aí, mesma coisa: Sansão, os filisteus estão atacando. Sansão levantou, não queria saber de nada, foi lá, acabou com tudo. E aí a Bíblia diz então que certa vez, vencido pelo cansaço, imagina o tamanho do cansaço que Dalila deu em Sansão. Ela dizia o seguinte, essa frase que está lá na Bíblia: se você me amasse. Eu enxergo uma esposa fazendo isso. Se você me amasse, você me contava. O problema, gente, é que Sansão sabia que ela era inimiga. Eu não devia estar lá. Aí o que acontece é ele conta. Ele fala para ela: se cortar meu cabelo, fico fraquinho igual outro homem, qualquer outro homem. O que aconteceu? Cortou o cabelo, chegou naquela noite: Sansão, os filisteus estão nos atacando. Sansão levantou, e aí a Bíblia diz exatamente essa frase: nesse momento Sansão percebeu que a presença de Deus já não era mais com ele, que o Espírito tinha se retirado da vida dele. Segunda coisa, ele estava fraco. Resumindo, o que aconteceu? Os filisteus capturaram Sansão, furaram os 2 olhos dele, ficou cego, prenderam ele e botaram ele para fazer o trabalho que os animais tinham que fazer. Depois disso, eles começaram a zombar de Sansão e usar ele como palhaço. Vocês viram no texto que a gente leu, é exatamente isso que acontece. Eles usam Sansão como palhaço. Eles usam Sansão para se divertir dele. Até que chega nesse texto que a gente leu, que Sansão então, sendo extremamente humilhado, ele ora a Deus. Ele pede para que Deus restaure a sua força. E aí Deus atende o pedido de Sansão. Ele empurra as paredes, destrói o templo e morre todo mundo, inclusive Sansão. Ou seja, vocês já entenderam a história inteira de Sansão agora. Agora, o problema aqui e a questão toda é que a primeira coisa que a gente observa é que as nossas escolhas, elas são muito importantes na nossa vida. Porque a gente vê que Deus, ele tinha planos claros para a vida de Sansão, mas as escolhas que Sansão fez atrapalhou tudo aquilo que Deus estava planejando fazer através da vida de Sansão. Não que nós podemos frustrar os planos de Deus, mas a questão é que Deus, ele pode fazer os planos dele independente de nós. Ou seja, as tuas escolhas, elas podem atrapalhar não os planos de Deus, mas pode atrapalhar a tua vida. Pode fazer com que os planos de Deus sobre você, eles sejam frustrados ou até mesmo não aconteçam, como aconteceu com Sansão. Então, a questão é de que a história de Sansão, como eu disse aqui, ela nos ensina muitas coisas, porque se a gente fizer um paralelo da vida de Sansão com a nossa vida hoje, a gente vai ver que há muitas coisas que são parecidas, e é sobre isso que eu quero falar. Então, para nós nos aprofundarmos, eu quero mostrar 4 coisas que eu procurando, e poderiam ser muitas mais, 4 coisas que a gente aprende então, que Deus ensina na nossa vida através da história de Sansão. A primeira coisa que nós observamos através da história de Sansão é de que Deus, ele tem planos claros sobre a vida dos seus filhos.
Fala para quem está do seu lado aí, eu sei que você odeia, mas eu gosto. Aí lascou. Não, não é isso não, calma. Você já viu aquele vídeo do pastor que fala, né? O cara, diga Dara. Aí o povo, Dara. Aí fala, vocês estão repetindo Dara? Não, nada a ver. Depois eu posto esse meme lá no meu Instagram. Já viu? Vou postar mesmo assim. Beleza. Então fala para quem está do seu lado, Deus tem planos para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê, como eu disse aqui, no primeiro versículo da história de Sansão, a gente começa a perceber, olha só, lembra que eu disse que Israel estava em caos? Lembra? Olha só o que o versículo diz, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos, ou seja, a própria Bíblia deixa claro que o cenário de Israel era caótico, e a verdade é que a gente sempre tende a pensar de que dentro de cenários caóticos nada de bom pode sair ou nada de bom pode acontecer. Mas a história de Sansão começa nos mostrando de que Deus, Ele decide sempre não se importar com cenários caóticos, não se importar com o redor, não se importar com circunstâncias, para olhar para mim e para você e distribuir para nós planos a nosso respeito sobre a nossa vida. Deus, Ele não se limita ao cenário, às coisas todas, e isso é uma característica importantíssima do caráter de Deus. A gente vê que Deus está sempre olhando e procurando pessoas com qual Ele possa contar. Deus, Ele está sempre procurando pessoas com qual Ele possa confiar. Isaías, por exemplo, no capítulo 6, mostra exatamente essa história. Isaías teve uma visão que ele foi levado ao céu e ele ouviu uma pergunta de Deus, que era: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele se apresenta, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus faz o quê? Envia Isaías. Então você começa a entender aqui que da mesma maneira como Deus está procurando pessoas e Deus levantou Sansão no meio do caos, Deus também está procurando em nosso meio pessoas com o qual Ele possa compartilhar a sua missão, pessoas com o qual Ele possa compartilhar os seus planos. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muita gente que acha que Deus vai escolher pessoas perfeitas em cenários perfeitos, vindas de casas perfeitas. Tem muita gente que acha que Deus só vai escolher as pessoas que são mais bonitas. Eu entendo que você possa pensar isso só porque eu sou pastor e eu sou muito bonito. Obrigado. É isso. Só que Sansão ainda nem nascido tinha, quando Deus revela que tinha planos sobre a vida de Sansão. Então, o que eu quero que você entenda é que a verdade sobre todos nós, sobre cada um de nós aqui, de maneira individual, é de que Deus, Ele tem planos sobre a sua missão, e Deus deseja contar com você de maneira individual. Não importa o cenário que você está, não importa o ambiente que você possa viver, não importa se a sua família é problemática ou foi problemática, não importa a tua escola, se ela é muito perdida ou não, não importa. Deus está procurando pessoas com qual Ele possa compartilhar o seu plano. Por isso que nós falamos do Connect aqui, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Às vezes a tua escola ela é extremamente perdida, porque Deus está esperando um momento onde Ele pode compartilhar com você o plano de salvar pessoas pelo nome de Jesus lá na sua escola. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na história de Sansão é de que Deus, Ele tem planos compartilhados comigo e com você. Mas continuando na história de Sansão, a gente começa a ver alguns probleminhas na rota. E muitas vezes isso acontece conosco também. Fala para quem está do seu lado. A segunda coisa é que pequenas concessões nos deixam insensíveis para Deus. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? A segunda coisa que a gente aprende com a história de Sansão é que nem toda escolha que a gente faz aparentemente nos afasta de Deus.
mas muitas delas, mesmo aparentemente não nos afastando de Deus, nos tira da comunhão com Ele e faz com que a gente fique insensível ao Senhor. E não tem coisa pior do que nós vivemos a nossa vida insensíveis ao Senhor. Uma das reclamações que mais existe entre casais é às vezes pessoas que dizem: o meu cônjuge ele é insensível, ele não sente as minhas dores, ele não liga para mim. Acontece. Então, num relacionamento, uma das coisas horríveis que tem é quando um dos dois é insensível. Agora imagina no relacionamento com Deus, quando nós nos tornamos insensíveis. E um erro que a gente comete, presta atenção aqui, um erro que a gente comete é achar que o grande erro de Sansão foi ter contado para Dalila o seu segredo, porque ali é o ápice da sua queda. Mas o problema começa muito antes. A gente vê que Sansão já vinha caindo muito antes por conta de pequenas concessões que ele foi abrindo. E sabe o que é pior? Olha isso, presta atenção, sabe o que é pior? Que mesmo com ele abrindo concessões e ficando insensível para Deus, a sua força, o seu dom permaneceu lá. Isso mostra para a gente uma verdade muito clara de que Deus, muitas vezes Ele não vai deixar, não é que Ele vai tirar de nós a oportunidade de nós sermos usados por Ele, mas o que importa para Deus não é se nós somos usados, sim se nós somos aprovados. Sansão continuou tendo o dom dele, Sansão continuou tendo o sobrenatural que era a força, mas o seu coração estava completamente distante de Deus, por conta de escolhas pequenas que ele foi fazendo. Ao longo da vida de Sansão, ele foi escolhendo coisas, e talvez por perceber que a força continuava, que não tinham grandes consequências aparentes, ele achava que estava tudo bem continuar. Como a decisão de se casar com a mulher do povo inimigo, como a decisão de se aproximar da carcaça do leão, como a decisão de tomar vinho, como a decisão de brincar com relacionamentos perigosos. Ou seja, Sansão foi treinando o seu coração a achar normal aquilo que Deus tinha dito que era errado. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a perceber que muitos de nós às vezes nos permitimos viver desta maneira. Guarda isso que eu estou falando. Às vezes a gente cai no erro de achar que pelo fato da gente continuar vindo na igreja, da gente tendo a liberdade de cantar, de ninguém saber as coisas que nós estamos fazendo, a gente permite que no dia a dia a gente viva a nossa vida abrindo concessões para o pecado, abrindo concessões para coisas que não faziam sentido, para ver coisas que você sabe que você não deveria ver, mas aparentemente não tem nenhuma consequência. Ninguém, quando você entra na igreja, ninguém sabe aquilo que você está vendo de errado. Quando você vem e você participa do culto, ninguém percebe. Quando a gente acessa o que não deve acessar, quando a gente toca no que não deve tocar, quando a gente vai em ambientes onde nós não devemos estar, quando a gente se relaciona com pessoas que nós não deveríamos nos relacionar, a gente vai abrindo concessões na nossa vida que aparentemente não tem nenhuma consequência ruim, mas na nossa vida espiritual está nos cada vez mais esvaziando e roubando de nós a comunhão e a sensibilidade com Deus, de forma que a gente pode até ser usado na igreja, mas não é aprovado pelo Senhor. Nós podemos ser de Deus, mas sem Deus. E esse era o problema de Sansão. Sansão achava que podia brincar com os limites, porque a força continuava com ele. Muitos de nós achamos que podemos brincar com os limites, porque a gente continua sendo de Deus. E é muito perigoso isso na nossa vida. Eu quero, nesse ponto, compartilhar com vocês um testemunho da minha vida. Por um tempo, vocês sabem que, antes de ser pastor em tempo integral, eu trabalhava com audiovisual. Eu filmava filmes, comerciais e etc. Mas antes disso, eu trabalhei filmando eventos. E eu cheguei a filmar mais de 100 casamentos, por exemplo.
E eu lembro que em certo momento eu percebi que filmar festas, tipo balada, dava mais dinheiro do que filmar casamento. E sinceramente eu não precisava, mas eu decidi fazer isso. E no começo era trabalho. No começo eu estava lá filmando apenas. O problema é que com o passar do tempo, essa pequena concessão que eu abri na minha vida, o que era com a justificativa do trabalho, começou a gerar em mim um desejo no coração de fazer parte daquele ambiente. Eu comecei a gostar daquele ambiente. Eu comecei a gente até experimentava algumas bebidinhas alcoólicas, porque falava, não dá nada, eu não vou ficar bêbado, está tudo bem. O problema é que com o passar do tempo, à medida com que eu, entre aspas, me apaixonava por aquele ambiente, eu continuava vindo na igreja normal, eu continuava tocando no louvor normal, eu continuava cantando igual, eu fazia as mesmas coisas. O problema é que eu estava na igreja, parecia que eu estava sentado num restaurante com um prato, comendo sem sentir sabor nenhum. O meu coração não estava mais alinhado com o coração de Deus quando eu estava na igreja. Eu sentia muito mais prazer em estar longe do Senhor do que perto. É isso que acontece quando a gente começa a perder a sensibilidade. Infelizmente eu quebrei muito a cara para entender de que vale muito mais, às vezes, dizer não para concessões e escolhas que a gente faz, que aparentemente não tem problema, do que perder o sabor da vida com Deus. Então, essa é uma coisa importante que a gente aprende com a vida de Sansão. Que pequenas escolhas que nós fazemos pode sim, com o tempo, nos derrubar. Isso porque o pecado ele não entra na nossa vida de forma abrupta. Ele vai entrando em pequenas doses e quando você menos percebe, você está totalmente imerso no pecado. Quando você menos percebe, você já está afundado no pecado. E aí entra no nosso terceiro ponto, que é o que nós vemos na vida de Sansão e que é o que pode acontecer conosco. Fala para quem está do seu lado, fala assim: a terceira coisa é que o pecado escraviza e tira o poder de ação. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu quero saber se sou só eu que penso assim. Mas depois de tantas concessões que Sansão foi abrindo, depois de tantas escolhas erradas, e principalmente por pensar que não tinha problema, que não dava nada, a gente vê que Sansão ele foi tomado 100% por uma vida de pecado. Sansão já nem se preocupava mais em esconder o caos que ele vivia. A gente vê um Sansão descontrolado, um Sansão dormindo com prostituta, um Sansão se relacionando com quem não deveria. A gente vê uma vida maluca de Sansão. E aí a gente chega então aqui no relacionamento com Dalila. Agora, um ponto interessante é o Espírito Santo. Amém. Fala de novo aí, Deus. Olha. Onde eu estava mesmo? Lembrei, na história de Dalila. A gente percebe na história de Dalila, cara, cá entre nós aqui, olha aqui, olha o que diz aqui, ó. Os governantes dos filisteus disseram a Dalila: seduza Sansão para que ele lhe diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de vocês dará 1.100 peças de prata. Aí o valor aí, ó. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me por favor o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem se soltar. Lembra que eu contei para vocês que depois disso, Sansão ele tira com a cara de Dalila por pelo menos 3 vezes. Aí agora cá entre eu e tu e eu quero que você pense junto comigo. Você acha sinceramente que Sansão, um cara inteligente, cheio de conhecimento e do poder de Deus, você acha sinceramente que ele não percebeu que Dalila estava tentando derrubar ele? Sinceramente,
quando você percebe que alguém te faz uma pergunta dessa. Olha isso aqui, olha a pergunta que ela fez: Sansão, conte-me por favor o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem se soltar. Mais claro que isso, só falando, eu quero matar você. A verdade é que Sansão engana a Dalila por 3 vezes, porque Sansão estava percebendo de que Dalila estava mal intencionada. E aí a pergunta que eu te faço é: por que Sansão não saiu disso? Por que Sansão não se livrou disso? O que segurou Sansão nesse relacionamento problemático e tóxico com Dalila? A resposta é porque Sansão ele já estava tão dominado pela vida de pecado. Sansão já estava tão imerso na vida. Sansão já estava tão sem Deus, com o coração tão vazio, que ele já tinha se tornado escravo daquilo. De forma que ele já tinha provavelmente se tornado dependente emocional de Dalila, dependente sexual de Dalila. Sansão já estava escravo do pecado a qual ele tinha entrado. E quando ele se torna escravo do pecado, ele já não tem força para agir mais. Parece que ele olha ao redor dele e não vê mais saída. O ponto aqui é que Sansão é a ilustração perfeita para quando nós na nossa vida deixamos que o pecado vá dominando o nosso coração. Com o passar do tempo, como Sansão, a gente vai perdendo a sensibilidade a Deus. Depois a gente vai perdendo o domínio próprio. A gente já não consegue dizer não. Parece que você faz aquilo que você não quer. Parece que a tentação ela é mais forte do que você. E aí você vai passando por isso. E aí chega num ponto onde o pecado já te deixa tão vazio que você parece que não consegue mais dizer não para si próprio. É exatamente isso que o pecado faz na nossa vida. Ele engana, endurece o coração e nos escraviza. E a verdade é que muitos de nós, infelizmente, nos encontramos exatamente assim, escravizados pelo pecado. Muitos escravizados por vícios. Vícios em droga, vício em bebida, vício em jogos, vício em pornografia, e muitos já parece que não tem nem força de sair disso mais. Muitos de nós estamos presos numa vida de performance, numa vida mentirosa, onde parece que a gente precisa mostrar quem a gente não é. Muitos presos, como eu disse aqui, como Sansão, num relacionamento tóxico, presos em amizades que só acabam com você, acabam com a sua vida. Infelizmente, agora, de uma maneira muito sincera aqui, muitas meninas se rendendo a meninos mal intencionados e claramente mal intencionados, como Dalila, mas parece que não tem força de dizer não, parece que tem o desejo de se sentir desejada e amada, e inclusive é isso que o mundo quer, que você se sinta dessa maneira. O mundo quer que você, menina, guarda isso nem está no meu esboço, mas eu senti de falar. O mundo quer que você entenda que você tem que se vender para um homem gostar de você. E tem muita menina que está escrava disso, mas em nome de Jesus, guarda isso que eu vou te falar, menina, guarda o teu corpo, guarda o teu coração, guarda a tua imagem, porque um homem de Deus vai gostar de você no tempo certo, sem você precisar sensualizar, sem você precisar se sexualizar, sem você precisar fazer o que outras meninas fazem. Tem muita gente que está escrava de pecado. É como se a gente estivesse num ambiente cheio de fumaça tóxica, sabendo que tem uma porta e não ter força para chegar até ela e sair. A história de Sansão nos ensina de que muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto, a consequência ela é muito ruim. Olha só o que o texto diz: Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo, as suas forças os deixaram. Então ela gritou: Sansão, quase esqueci da voz dela. Sansão, os filisteus vieram atacá-lo.
Ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Agora guarda isso: não sabia porém que o Senhor havia o deixado. Essa é a consequência de alguém que se permite ser escravo do pecado. É ver o Senhor, a presença de Deus, é ver o Senhor indo embora, é perder a oportunidade de desfrutar de uma vida com Deus. E aí, pior do que isso, olha só: os filisteus os capturaram e furaram os seus olhos, levando-o para Gaza, onde prenderam com as 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Presta atenção, nesse momento agora, por conta da escravidão do pecado, ele já não tinha mais a presença de Deus, e nem mesmo os dons, nem mesmo a força sobrenatural permaneceu. Tudo saiu, tudo acabou, tudo morreu, e a consequência foi trágica. Mas, fala mais aí comigo, mais. Fala forte, mas tem uma boa notícia. A Bíblia em Romanos 6, no versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Não uma morte física, uma morte espiritual. Mas olha o que o texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso nos leva ao 4º e último ponto da história de Sansão. O quarto ponto aqui é que Sansão, mesmo nessa situação terrível agora, literalmente agora preso, cego, miserável, no final da história agora, numa oração aparentemente arrependido, ele clama a Deus para restaurar a sua força. Ele clama a Deus, ele fala: Deus, uma última vez, tem misericórdia de mim. E a boa notícia é o 4º ponto, e eu quero que você fale para quem está do seu lado. Diga com convicção, diga assim: a boa notícia é que Deus continua sendo Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? A boa notícia é que mesmo quando Sansão perdeu tudo, mesmo no final da vida de Sansão, Deus continuava sendo Deus. Que Deus é esse? Um Deus que ama. Deus continuava sendo um Deus que perdoa. Deus continuava sendo um Deus que estende a sua mão com misericórdia. E Deus continua sendo um Deus que restaura. E essa não era uma verdade só sobre Deus na época de Sansão. Essa é uma verdade sobre Deus na nossa vida hoje. Guarda isso que eu estou te falando. Na sua vida, sobre a sua realidade, Deus continua sendo Deus. Deus continua te amando. Deus continua olhando para você, fazendo planos e desejando ter comunhão e sensibilidade com você. Deus continua estendendo a mão de misericórdia. Deus continua perdoando um coração que, ainda que esteja escravo pelo pecado, encontra a liberdade nele. Deus continua fazendo transformação no coração daqueles que querem, daqueles que desejam. Fique em pé para nós encerrarmos. A boa notícia é que, independente de qualquer coisa, Deus não desiste de nós. E guarda isso que eu vou falar para você. Aqui, eu não estou querendo dar uma palavra para você só de esperança sem transformação. Sansão, infelizmente, morreu nesse dia. Sansão, infelizmente, pagou com a própria vida a consequência dos seus pecados. Sansão viu tudo acabar. Agora, o bom é que a gente está aprendendo aqui de que nós não precisamos chegar no mesmo nível de Sansão. Nós podemos olhar para o Senhor hoje e dizer: Deus, eu tenho vivido uma vida abrindo concessões. Deus, talvez eu esteja com o coração, parece que frio. Parece que a minha vida está insensível para o Senhor. Às vezes a gente precisa ser sinceros com Deus e dizer: Deus, talvez eu esteja aqui na igreja, mas sem sentir o sabor de estar aqui. Talvez alguns aqui nessa noite com o coração escravizado pelo pecado.
talvez viciados em coisas que você lá atrás achou que não teria problema, se acessasse, ou se fizesse, ou se tocasse, ou seja lá o que for. Mas a boa notícia é que da mesma maneira como Deus restaura a força de Sansão, Deus ele pode não só restaurar hoje as tuas forças no Senhor, como Ele pode te perdoar e começar hoje uma nova história, sem que o seu fim seja como o de Sansão. Porque Sansão naquele dia morreu, mas Jesus morreu uma vez para que você não precisasse passar pelo mesmo fim de Sansão. Jesus pagou esse preço por mim e por você. Então, a verdade é que de alguma maneira o Senhor essa semana me incomodou muito sobre essa vida de Sansão, porque, por exemplo, na semana retrasada, antes do batismo, eu preguei sobre pessoas desanimadas, e Deus falou comigo essa semana de dizer, muito do desânimo das pessoas não é simplesmente porque elas querem, mas talvez o desânimo seja porque elas perderam o sabor pelas concessões ou pelos pecados que estão amarrando elas. Mas pela graça de Jesus, hoje é dia do Senhor desamarrar, hoje é dia do Senhor soltar a corrente de escravidão de pecado, hoje é dia de transformação, hoje é um marco na vida de muitos aqui, para começar uma nova história de liberdade em Cristo, porque foi essa liberdade que o Senhor nos conquistou. Fecha o olho onde você estiver agora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui diante do Senhor, Pai, sabendo de que uma mensagem como essa, Senhor, onde a gente aponta as nossas falhas e talvez escolhas que a gente faz, é difícil, Senhor. Esse confronto, Senhor, dói. Esse confronto, Senhor Jesus, nos deixa desconfortáveis. Mas Deus, nós temos a convicção de que é melhor o desconforto para nos aproximarmos do Senhor e vivemos com liberdade. Vivemos livres da escravidão do pecado, livres de escolhas erradas, do que viver eternamente e talvez ter um fim como de Sansão. Pai, que o Senhor nessa noite encontre aqui corações disponíveis a Ti, a serem transformados. Olha só, a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mensagem é muito clara e eu nem preciso ficar falando muito tempo aqui para você, mas em nome de Jesus agora, sem se importar com qualquer pessoa ou circunstância ou posição, eu quero desafiar você que nessa noite, ouvindo essa história, talvez foi desafiado dessa vez, desafiado a nesse dia fazer uma escolha certa, a escolha de dar um basta nas pequenas concessões, a escolha de dizer sim para o Senhor, a escolha de se livrar dos pecados para recomeçar uma vida com o Senhor. Se Deus está falando com você nessa noite, sem se preocupar com absolutamente nada agora, enquanto nós cantamos uma música, eu quero que você saia do seu lugar e num ato de fé, num ato de escolha, você se coloque neste altar para que a gente ore por você e o Senhor comece hoje, ou recomece hoje, uma nova história e uma nova vida na sua vida. Para que escravidão de pecado hoje seja quebrado pelo poder de Jesus. Para que pessoas que estão insensíveis hoje recuperem a sua sensibilidade em Deus. Para pessoas que antes ouviam ou talvez nunca tenham ouvido o Senhor, comecem a ouvir de maneira sensível e audível. Para que pessoas nessa noite se libertem de erros que têm sido cometidos, se libertem do peso da culpa, se libertem da condenação que Satanás impõe sobre a vida de muitos aqui, aquele sentimento de que tudo que você faz é errado, de que a graça de Jesus não é para você. Mas lembre-se de que o Senhor fala em Romanos no capítulo 8, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É essa liberdade que o Senhor quer te dar e conquistar na sua vida hoje. Enquanto a gente canta, se o Senhor está falando com você, eu sei que tem gente aqui que está preso no banco por vergonha. Não seja como Sansão.
vergonha nessa noite, dê um passo de posicionamento diante do Senhor. Enquanto a gente canta, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você e o Senhor recomeça hoje uma história.